Olá! Você já deve ter ouvido a palavra vírus pelo menos uma vez, principalmente nesse cenário atual de pandemia. Mas você realmente sabe sobre o vírus? Característica, estrutura e métodos de proteção? Então vem com a gente. Mas antes, curte e compartilha com familiares e amigos para que eles também possam entender esse ser maligno em geral. A palavra vírus vem do latim vírus, que significa fluido venenoso ou toxina. Os vírus são seres muito simples e pequenos agentes infecciosos, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético, que, dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA, RNA ou os dois juntos. Além disso, os vírus são interessantes porque são diferentes de todos os outros organismos, sejam procariontes, sejam eucariontes. E os vírus não prejudicam somente pessoas, mas também prejudicam plantas e animais. E você certamente já teve alguma doença causada por um vírus. Algumas viroses comuns são gripe, sarampo, cachumba, herpes, dengue, febre amarela, catapora, entre outros. E temos a Covid-19, que é uma doença infecciosa causada por um vírus chamado coronavírus, que é de uma família de vírus que causa infecções respiratórias, que vem causando sérios problemas na atualidade. Vamos falar um pouco sobre as características gerais dos vírus. Bom, de princípio, os vírus eles são seres, né, e estruturas extremamente simples. Para a gente ter uma noção do quão pequeno e do quão simples o vírus o menor vírus que existe, que se tem registro, ele é até mesmo menor do que um ribossomo. Então, para a gente ver o quão pequenininho ele é. E os vírus eles são organismos que não possuem células. Eles são organismos acelulares e eles também não são capazes de se reproduzir sozinhos. Eles sempre estão dependendo aí de uma célula viva de um animal, de uma planta, de bactérias, e por isso alguns pesquisadores não consideram como um ser vivo, né? Ele também é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele depende, né, como eu acabei de dizer, de uma célula viva para poder sobreviver, para poder se reproduzir, né, e tudo mais. E aí existe uma discussão, que é sobre o seguinte: se o vírus ele é um ser vivo ou não. Aí, como eu acabei de dizer também, alguns pesquisadores falam que eles não são seres vivos, porque eles não possuem célula, eles também não possuem um metabolismo próprio, não pertencem a nenhum dos cinco reinos, então isso colabora para esse tipo de pensamento de que eles não são seres vivos, porém também tem um outro lado, né, que diz que eles são seres vivos, pela sua capacidade de reprodução, né, mesmo eles dependendo de algo para isso, eles ainda assim são capazes de se reproduzir, então isso colabora para esse tipo de pensamento de que eles não são seres vivos, porém também tem um outro lado, né, que diz que eles são seres vivos, pela sua capacidade de reprodução, né, mesmo eles dependendo de algo para isso, eles ainda assim são capazes de se reproduzir pela sua capacidade de replicação e pela sua capacidade de mutação, de evolução e tudo mais. Bom, partindo agora para outro tópico, os vírus, eles apresentam uma espécie de um envoltório, que se chama capsídio. Esse capsídio, esse envoltório, ele tem a função de proteger o material genético daquele vírus ali. Mas, falando já sobre o material genético, o vírus, ele pode ser, o material genético do vírus, né, dos vírus, podem ser tanto DNA quanto RNA, ou então esses dois tipos. Alguns vírus também possuem um envelope, claro que não são todos, mas alguns possuem uma espécie de envelope. E o que seria esse envelope? Esse envelope ele deriva ali do sistema de membrana da célula que está sendo parasitada por aquele vírus. Agora, falando sobre as doenças que são causadas pelos vírus, são várias doenças, mas algumas que eu separei são a AIDS, a raiva, ebola, gripe, dengue, hepatite e agora também a Covid-19, né? Já que é o contexto em que nós estamos vivendo, nessa pandemia e tudo mais. E são essas as doenças, não só essas, né? Tem outras, mas essas são algumas doenças que também são causadas por vírus. A estrutura de um vírus ela é formada basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. A proteína ela forma um
envoltório denominado de capsídio, que é formado por vários capsômeros e pode ser usado como forma de classificação dos vírus. A estrutura do vírus ela é formada por DNA, cápsula, cabeça, cauda e fibras. O vírus do tabaco, que ele possui RNA e cápsula de proteína. O vírus que ataca as bactérias, que possui cabeça, DNA, cauda e fibras. O vírus da gripe, que possui lipídios, proteínas e RNA. E os vírus HIV e vírus da AIDS, que possuem glicoproteína, lipídios, proteínas, enzimas e RNA. Olá, hoje eu vim falar um pouco sobre quais são as diferenças entre os vírus não envelopados e os envelopados. Os envelopados, que são aqueles que possuem uma capa externa de lipídios, que basicamente são a mesma coisa que a membrana plasmática das células, que o vírus irá invadir, no caso. Além dessa capa, há também o envelope de proteínas virais, que eles auxiliam na identificação da célula hospedeira, eles facilitam a hospedagem do vírus, podendo ser considerado até como um fator de virulência. Já os não envelopados têm outra maneira de entrar na célula, na qual eles vão hospedar, no caso. Dessa maneira, os vírus não envelopados eles podem cruzar a membrana plasmática diretamente ou podem ser interiorizados em endossomos. Então, eles cruzam e, na maioria das vezes, eles destroem a membrana endossal e penetram a célula. Agora eu vou citar tipos de vírus envelopados e não envelopados, baseados nos tópicos ditos anteriormente, e também quais têm DNA e quais têm RNA. São esses: os vírus envelopados que têm DNA: catapora, a herpes e a hepatite B. E os vírus envelopados que têm RNA são o HIV, a febre amarela, que já apareceram aí, a hepatite C, a rubéola, o sarampo, a varíola, a gripe, a poliomielite, a raiva, a cachumba, a dengue e o resfriado. Agora, o vírus não envelopados que contém DNA, eu tenho registro só de um, que é o HPV, que na maioria das vezes ele não tem sintoma, mas quando ele tem sintoma, aparece algumas verrugas na pele e coisas assim. E vírus não envelopados que contêm RNA são a hepatite A e E. E também, como questão de curiosidade, no grupo dos vírus não envelopados, o capsídio não se encontra envolvido pelo envelope. Dessa maneira, dizemos que o vírus é nu. Sim. Também falamos sobre também vou falar um pouco sobre o mais odiado do momento e o mais odiado do ano passado, né? O Covid-19 ou coronavírus, como é mais conhecido. Ele é um vírus envelopado e ele também foi comparado com o vírus da influenza, que é outro envelopado. Ele foi constatado que ele tem Agora eu vou citar uma frase. A peculiaridades do SARS-CoV-2 que torna um dos vírus envelopados mais estáveis em um ambiente. E isso se dá porque vírus envelopados não se acostumam bem ao ambiente. Vírus não envelopados, eles sobrevivem mais no ambiente externo. Eles não precisam tanto de um hospedeiro. E isso fez com que o coronavírus fosse um dos vírus mais estáveis em ambiente aberto, sem hospedeiro, já visto. Um dos vírus envelopados mais estáveis em ambiente aberto.
Como ocorre uma transmissão viral? Bom, as infecções virais, as doenças causadas por um vírus, elas têm características muito diferentes umas das outras, que pode ir desde gripe simples até uma doença bem mais grave, como, por exemplo, a febre amarela, o AIDS, a raiva. E por terem características bem diferentes, a forma de transmissão também vai ser diferente uma da outra. Por exemplo, em muitos casos, a doença é transmitida por meio de um vetor. O que é esse vetor? Pode ser, por exemplo, um mosquito. Pegamos como exemplo a febre amarela, a chikungunya, a dengue, o zika vírus. Eles são transmitidos por meio desse mosquito, que quando ele vai se alimentar do sangue, ele acaba depositando saliva de outra pessoa ou sangue de outra pessoa contaminada. E temos outras doenças virais que são transmitidas por meio do contato com fluidos corporais de uma pessoa doente. Por exemplo, a ebola. A ebola, quando você entra em contato com os fluidos corporais de uma pessoa que está doente, o que seriam esses fluidos corporais? Sangue, saliva, urina, fezes. A pessoa que entrou em contato, ela pode, muitas das vezes, vir ser contaminada também. A herpes também, por exemplo, ela é transmitida por meio de fluidos corporais, pela forma sexual e durante o parto, quando a mãe passa dela para o filho. Outra doença viral que é transmitida por meio sexual é o AIDS, que, como podemos ver, durante esses anos é uma doença grave. E uma outra forma de transmissão é pelas vias respiratórias. Quando só de conversar com essa pessoa você já pode ser infectado. Temos como exemplo o famoso coronavírus que começou ano passado, se espalhar mundialmente, mas que ele começou realmente em 2019 e vem até hoje. Ele é um bom exemplo de uma doença causada por um vírus e transmitida por meio das vias respiratórias. No momento atual, devemos tomar cuidado com os vírus, principalmente o coronavírus. Por isso, decidi citar alguns métodos de precauções para não contrair o vírus. Vamos usar como exemplo o vírus de atualmente. Como se prevenir, como evitar de contrair. Aqui vai algumas recomendações para você. Número 1. Lavar as mãos, principalmente antes de comer e após tossir ou espirrar. Número 2. Lavar as mãos com água e sabão em uma duração de 20 segundos. Número 3. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Número 4. Utilize bastante álcool em gel. Número 5. Evite locais de aglomerações. Número 6. Mantenha o ambiente bem ventilado. Número 7. Evite de sair de casa. Número 8. Utilize máscara. Utilizando esses métodos, acredito que você não vai contrair o vírus.